A doutora Alessandra é também da Neurosapiens, é bem conhecida, de todos vocês já, ela já falou algumas vezes, nesse simpósio para pacientes e para médicos não especialistas. Ela ficou com a tarefa de falar das cirurgias para dor. Vocês viram, que nós fomos subindo desde a parte psicológica, a parte medicamentosa, exercícios, essa parte da coluna que é extremamente complexa, aonde cirurgias existem. O doutor Carbone foi muito claro em todas as possíveis cirurgias a serem feitas na coluna lombar. E agora a doutora Alessandra vai nos dizer o que pode ser feito para dores em geral, desde uma dor no cérebro até a dor na coluna e também uma cefaleia simples e complexa que não se consegue tratar com medicação, então ela pode ser tratada muitas vezes com cirurgia. Doutora Alessandra, você quer, por favor, projetar os seus slides? Isso, deixa eu só puxar para cá. Bom, boa noite a todos. É um prazer ter tanta gente da nossa equipe aqui e obrigada por terem me incluído nos agradecimentos, mas eu quero dizer que a força motriz para organizar isso daqui é do Antônio mesmo. Então, mas claro que é um prazer ter um time tão bom. Parabéns a todos que me antecederam, as aulas foram ótimas, excelentes, super didáticas, claras, interessantes. Parabéns mesmo. E aí eu fiquei para falar dos procedimentos cirúrgicos para dor crônica. Graças a Deus que o Rafael já me ajudou, porque eu tirei mesmo um monte de, de procedimento de coluna, porque eu sabia que ele ia explicar. E aí tentar, então, integrar um pouquinho de cada uma das aulas, né? Como é que a gente pode atuar e modular na via límbica, envolvida no comportamento e na percepção da dor, falar das cefaleias, falar um pouquinho de dor oncológica, mas não tanto, e também falar nas dores secundárias aos distúrbios de movimento, que também o Dr. Lauro já me ajudou bastante, então eu também vou passar mais rápido aqui. Doutor Antônio, fique à vontade de me cortar se estiver ficando comprido. Então, assim, vou começar a falar de uma neuralgia que é a neuralgia mais comum que existe na população, a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor que acomete a face, é aquela dor que vem com aquela sensação de choque excruciante, de curta duração, que se repete várias vezes ao dia e que tem aqueles gatilhos, então, que são clássicos, como um vento frio, mastigação, quando a pessoa vai passar um creme no rosto, vai escovar os dentes, e claro que o tratamento inicial é sempre com medicação, mas é fato que é a neuralgia mais comum na população e, no total, 50% desses pacientes vão acabar recebendo algum tipo de procedimento cirúrgico. Então, é muito comum a gente oferecer procedimentos para os pacientes com neuralgia do trigêmeo. Elas são divididas em clássicas e sintomáticas. Basicamente, a clássica é aquela que tem uma ressonância normal, exceto que a gente pode ver um conflito de uma artéria pulsando em cima do nervo, que leva, então, a um machucadinho na mielina, que é o equivalente àquele plástico que encapa um fio elétrico, então o nervo passa dentro, aquele plásticozinho colorido é a mielina, aquilo ali desencapa. E o sintomático, que pode ser secundário à esclerose múltipla, uma infecção por herpes zoster, ou a presença de um tumor que vai ou distendendo o nervo, ou que enrola-se no nervo e que daí vai esgarçando as fibras. Bem, existem vários procedimentos a depender do tipo de procedimento, e aqui vocês veem rapidamente várias cirurgias, e isso daqui é o nervo trigêmeo, então cada cirurgia ela pode ser executada num segmento da via trigeminal. E aqui eu vou falar rapidamente a cirurgia da mais invasiva para menos invasiva. A mais invasiva é a descompressão microvascular, onde a gente faz uma pequena incisão atrás da orelha e a gente abre um buraquinho no osso do tamanho de um dime, e é uma cirurgia muito bonita porque ela é anatômica, então a gente vai até lá, identifica a artéria e o nervo, separa a artéria do nervo e tem um resultado excelente. A gente está falando aí de em torno de 70% dos pacientes
sem dor, sem tomar medicação, depois de 10 anos de cirurgia. No agudo, 90% de resposta, mas ao longo dos anos a gente vê 20% de recidiva. Então, assim, é um resultado excelente. A diminuição da sensibilidade daquele lado do rosto acontece na absoluta minoria dos casos, não chega a 2%, porém, como é uma cirurgia aberta, onde você tem que ir até lá com o microscópio, existem alguns riscos que são baixos, porém eloquentes se acontecerem. Então, a pessoa pode ter um AVC, ela pode ter um hematoma, e isso daí é na ordem de 0,8% a 1%, então é um risco baixo, mas que assusta, e tem um risco um pouco mais alto de surdez, de meningite. Então, é uma cirurgia invasiva, pós-operatória na UTI, então tem um resultado excelente, muito segura nas mãos de quem faz sempre, mas tem um risco pequeno de algumas complicações que são relevantes. Essas outras 3 que eu vou falar agora, elas são feitas da mesma forma. O paciente também tem que ir para o centro cirúrgico, mas a duração da cirurgia é mais curta, é um procedimento de mais ou menos 1 hora, e aí a gente pode usar 3 tipos de energia. No caso da radiofrequência, energia térmica. Então, a base de acesso é realmente pela bochecha, a gente entra na região do gânglio de Gasser pela base do crânio, e o resultado da radiofrequência é um pouquinho inferior ao da descompressão microvascular, porém, ela carrega uma incidência muito maior de perda de sensibilidade desse lado do rosto, com uma sensação de dormência que é um pouco desagradável. E um risco maior, porque como o trigêmeo da inervação sensitiva, ele inerva a córnea. Então, se a gente perder a sensação de que tem alguma coisa batendo na córnea, a gente pode acabar machucando e levando, então, ao dano da córnea e eventual necessidade de um transplante. Então, claro que isso tudo acontece na absoluta minoria dos casos, mas de todas as cirurgias é a que apresenta maior risco de ter, então, essa diminuição da sensibilidade que pode levar a uma complicação oftalmológica. A compressão por balão, ela entra da mesma forma que vocês veem um raio-x, aqui é a base do crânio, aqui é a pontinha da agulha, e a gente infla, então, um Folgert, que é essa bolinha que vocês veem aqui. Então, em vez de ser por meio térmico, é pelo meio de pressão. A gente aperta o nervo e ele fica meio bobo, e aí ele melhora da dor. O outro modo de fazer isso é a injeção do glicerol, então é um químico, né? É um método químico, mas é o que tem a maior taxa de recidiva. E, por último, um método que é o menos invasivo de todos, que é a radiocirurgia, onde a gente foca a radiação, não tem nada a ver com radioterapia que se faz para câncer. Então, a gente pode usar 2 tecnologias aqui, vocês estão vendo o CyberKnife, que é um braço robótico, e nesse caso aqui, o Gamma Knife, nesse modelo, ele vem acoplado com uma tomografia, e aí a gente foca a radiação só no nervo. Isso daqui é um nervo que mede 3 milímetros. Em termos de resultado, de novo, a curto prazo, todos eles te dão em torno de 85% a 90% de resposta, o que varia a taxa de recorrência. Na radiocirurgia, é uma recorrência mais alta. Então, como vocês veem aqui, a gente tem em torno de 67%, 70% de resposta em 3 anos e 50% em 10 anos. Então, é um resultado um pouco mais modesto do que o da cirurgia aberta, mas é um procedimento que o paciente vem, faz e vai jantar em casa. Ele passa 3, 4 horas no hospital, não tem risco de hematoma, de sangramento, de surdez, de meningite, de cefaleia pós-tratamento. Então, é um método menos invasivo que existe. Se a gente está pensando, então, que existe um tumor associado ao nervo, como esse branquinho aqui é o tumor e aqui é onde passa o nervo. Então, a gente também pode tratar com radiocirurgia ou com cirurgia aberta, a gente trata o tumor e trata o nervo para diminuir a dor. Aí vão me perguntar, bom, então qual que é a melhor cirurgia, já que tem tantas? Os estudos, os guidelines concluem que não existe um meio de você identificar subpopulações e dizer para essa subpopulação esse tratamento é melhor. Realmente isso é feito com médico que tem experiência em todas as técnicas e que, obviamente, nem todo paciente é candidato a descompressão microvascular, se a gente não vê um conflito óbvio na ressonância.
Outros pacientes não são candidatos a, por exemplo, se tiver um aneurisma ou tiver alguma dificuldade de punção do foramen ovário, ele não é candidato às outras técnicas, como o glicerol, como a radiofrequência. Então, isso tem que ser visto mesmo pelo especialista. Se o paciente está num ataque agudo de dor, a gente prefere um desses outros métodos e não a radiocirurgia, porque ela leva mais ou menos 4 semanas para a gente ver o resultado. Aí existe uma outra neuralgia chamada do glossofaríngeo, que é bem mais rara, e aí é uma dor que acontece quando o paciente tosse ou engole, pode às vezes vir até associada a uma sensação de desmaio. Isso daqui é como é feita a cirurgia. Então, quando eu falei que tem um conflito neurovascular, é isso. Esse daqui é o nervo, vocês veem que o vaso, ele passa, ele toca o nervo. E essa pulsação do coração e o nervo batendo em cima o vaso batendo em cima do nervo pode levar, então, a essa pequena desmielinização focal. E aí, a cirurgia consiste em se colocar um pedacinho de téflon e separar o nervo da artéria. É só isso, a gente não tem que mudar mais nada, é só separar. O resultado da cirurgia é um pouquinho, muito parecido com o da descompressão do trigêmeo, um pouquinho pior, mas ainda assim muito bom. E a gente também pode usar a cirurgia para fazer o tratamento da neuralgia do glossofaríngeo. E aí, indo para os nervos periféricos, a gente também pode usar, utilizado no tratamento da dor, sem dúvida, mas também de depressão e de epilepsia. A estimulação do nervo trigêmeo, ela pode ser feita nessa região do ramo do V1, que é embaixo da sobrancelha, aqui é como que a gente aplica, então, o eletrodo, e ele é conectado a um gerador que fica na região torácica, que é o raio-x de um paciente. A gente pode usar isso, então, para os casos de enxaqueca refratária, que a doutora Thaisa tão bem discorreu sobre o assunto, dores faciais de outras origens, como, por exemplo, o pós-acidente automobilístico, que tem múltiplas fraturas, lesão de nervos, ou por tumor de cabeça e pescoço, que está infiltrando os nervos da base do crânio e também causam dor. Então, claro que eu já estou falando de um lado do espectro de pacientes muito mais graves. E também a estimulação do nervo occipital. O nervo occipital é esse que corre aqui atrás, a gente tem a neuralgia do occipital. O doutor Lauro teve uma paciente que nós tratamos juntos, que ele fez o bloqueio no consultório, ela respondeu muito bem, e a partir do momento ela perdeu essa resposta depois de alguns anos, então a gente fez um procedimento por radiofrequência. Também podemos colocar, então, um eletrodo para estimulação aqui em cima do nervo occipital, ou, de novo, para enxaqueca refratária, ou para as outras cefaleias autonômicas, que são aquelas que parecem um relâmpago que vem acompanhada de sintomas autonômicos como hiperemia, quando o olho fica vermelho, sente o nariz escorrer, lacrimeja, que parece quase que um resfriado instantâneo, né? Dessas cefaleias autonômicas, a mais comum e talvez mais conhecida, embora ela seja rara, é a cluster headache, ou chamada cefaleia em salvas, ou cefaleia de Horton. Então, é uma dor unilateral acompanhada desses sintomas que eu falei, e um dos alvos que a gente pode usar é do lado da fossa nasal, né, que chama-se gânglio esfenopalatino. Aqui é uma dissecção nossa no cadáver, esse daqui é o ramo do trigêmeo, é o esfenopalatino, olhando de dentro do crânio para fora, e aqui vocês veem no rosto, esse daqui é uma órbita, esse daqui é o nariz da pessoa, um raio-x, o dente, então ele fica bem aqui. A gente pode entrar, então, é o caso do doutor Antônio, a gente pode entrar com uma agulha e fazer um bloqueio químico, ou pode fazer um procedimento por radiofrequência. Aqui é uma publicação nossa da técnica, a gente também pode tratar com radiocirurgia, que são aquelas duas máquinas que eu mostrei para vocês, para a neuralgia do trigêmeo, a gente foca a radiação, então aqui ó, é o nariz da pessoa, ele fica bem ao lado, aqui é a órbita, num corte frontal, e a gente foca a radiação, então, aí de uma forma que ele não precisa sequer ir por centro cirúrgico. E aí, entrando, vamos supor que é um cluster refratário que não respondeu a nada, nem a medicação, não respondeu a uma infiltração, a um bloqueio do esfenopalatino, aí a gente pode ir para um alvo dentro do cérebro, numa região chamada hipotálamo, que é uma região muito ocupada, que fica dentro, bem no centro realmente do cérebro, e a gente pode colocar um eletrodo de estimulação profunda.
Os resultados variam de acordo com o tipo de cefaleia autonômica que a gente está falando, mas tem um resultado. Veja, esses são casos muito, muito ruins. Então, obviamente, quando você fala, mas 50% de resposta, isso não é tanto, mas não é 50% de resposta se eu pegar uma população de diabético, der remédio, 50% vai controlar a glicemia, 50% não. Esses são pacientes dificílimos, selecionados por serem os mais difíceis. Então, se você consegue, dentro desse universo, melhorar 50% dessa população, é muito relevante, sim. Esse é o exemplo de um caso que foi implantado também por nós lá nos Estados Unidos. Então, claro que eu fui do menos para o mais, né, em termos, mas que mostra a oferta de opções em procedimentos que são pouco invasivos, mas que chegam a modular diretamente dentro do cérebro para casos que são refratários. Como a doutora Thaisa falou, a gente tem que ter dificuldade de convencer o paciente a tomar medicação, então calculem vocês convencer um paciente com cefaleia a fazer algum procedimento cirúrgico, mas eu acho que a ideia aqui é mostrar que existe, porque, na minha opinião, a gente tem que mostrar que isso existe, que isso é seguro, e que isso é uma opção, e que isso não é ficção. O estímulo do corno posterior da medula também é feito, o anterior é motor, o posterior é sensitivo, então a gente pode colocar eletrodos por uma punção ou por uma abertura. Tem vários tipos de eletrodos, aqui são aqueles que a gente coloca por punção, esse daqui é um paddle, né, ou em lâmina, e aí pode ser usada por uma pleiade de indicações, como avulsão do plexo, dor do membro fasma, que são dos amputados e que tem dor do membro amputado, lesão espinhais, pacientes que fizeram múltiplas cirurgias para dor nas costas com fixação e que continuam tendo dor, síndrome do complexo regional, e dor neuropática por outras origens, como, por exemplo, isquemia periférica. E aqui tem vários estudos mostrando que claramente quem teve o spinal cord, que é o azul escuro, ó, tem muito menos dor, e está muito melhor, né? Toma menos medicação do que quem não teve. Uma outra técnica é a estimulação do gânglio dorsal, então, em vez de eu estimular diretamente aqui em cima da medula, eu posso estimular o gânglio. Aqui é o exemplo de como é que fica, e pode ser usado mais para dores do complexo regional e para dores segmentares, por exemplo, quem tem uma dor em faixa, por exemplo, por herpes zoster, tem um cinto que ficou de dor, parece um cinto, né, abraçando o tórax, ou dores disjuntas, dores no joelho, dores no quadril, podem se beneficiar disso. Não vou falar da risotomia química, da radiofrequência, esse é um caso que hoje de manhã a doutora Antônia e eu fizemos, o doutor Rafael já explicou muito bem isso, então a gente pode sim colocar e fazer um bloqueio químico, ou fazer uma radiofrequência, que é uma denervação térmica. Bom, dor distônica, a gente vê aqui que realmente eu achei curioso trazer, porque implantaram, então, um eletrodo cervical para uma distonia. E aí, entrando, então, na estimulação cerebral profunda, aí é um procedimento que é feito no centro cirúrgico, a gente precisa de imagem, a gente usa isso daqui para localizar uma estrutura que mede milímetros dentro do cérebro, que é o arco de estereotaxia, aqui é como é o aspecto do eletrodo, então esse eletrodo tem 1,3 milímetros de diâmetro e a gente insere a incisão na pele de 2 centímetros, então é no cérebro? Mas a abertura é mínima, né? Então é muito pouco invasivo. E como o doutor Lauro já descreveu muito bem, eu estou falando mais da parte cirúrgica, o eletrodo cerebral profundo, embora a cirurgia não seja indicada para controlar a dor, ele melhora a dor em até 40% comparando com o baseline, mas obviamente depende da dor. Por exemplo, se é um paciente que também tem uma hérnia de disco, uma degeneração de coluna, ele também tem que ter tratamento específico para isso. Se for o caso, tem que operar a coluna. Então, não é que ele vai melhorar com a estimulação cerebral se ele tem uma afecção que precisa de uma conduta específica, como o doutor Rafael bem colocou. Mas, de um modo geral, a dor por flutuação on-off, que o doutor Lauro tão bem explicou, a dor pela distonia, que são aquelas contrações que a gente controla
também com a estimulação cerebral profunda, essas dores e a dor da rigidez muscular, porque o paciente vai ficando cada vez mais enferrujado, tudo isso melhora com a estimulação cerebral profunda. Então, de novo, a dor musculoesquelética, neuropática, a dor distônica, e não vou gastar mais tempo nisso, não. Aqui é um exemplo de um eletrodo cerebral profundo para Parkinson. Vocês veem a dificuldade dessa paciente em conseguir se mobilizar e em conseguir andar. O passo pequeno, uma postura encurvada, não tem movimento de membro superior. Isso daqui é ela 1 mês depois de ter feito sem medicação, né? Então, off-meds, off-meds. Então, vejam vocês a diferença que a gente traz. Obviamente que isso daqui causa dor, né? É muito comum a gente ver dor em parkinsoniana e, infelizmente, ela, via de regra, é muito subtratada. Aqui é um paciente com distonia, então vocês vejam o pré-operatório, é um paciente do Dr. Antônio, que a gente operou juntos. Olha essas contrações involuntárias que ele tem que se arcar para frente. Obviamente que esse paciente tem dor, não tem como não ter dor. E aqui ele no pós-operatório. Já melhorou a postura, ficou ereto, anda com facilidade, e aqui depois ele estava até jogando badminton. Então, naturalmente, que ele tendo todas essas atividade física que voltou, ele vai estar melhor. Essa paciente também é uma paciente minha que a gente operou, que tinha então esse torcicolo espasmódico, e aqui, 2 anos depois, vocês veem a carinha dela de felicidade e a postura boa. Eu não vou botar o filme porque a gente corta a face. E eu só quero colocar aqui que ela veio a falecer, ela era bem senhorinha, mas a gente recebe esse tipo de mensagem. Então, em relação à distonia, estava 100%. A única coisa que ela sentia era dormência nas pernas por conta da hérnia de disco. Então, aquilo que eu falei para vocês. A gente também não faz mágica com eletrodo cerebral profundo, mas, obviamente, ela era uma senhorinha doente, muito idosa, que não teve indicação de mexer na hérnia. Como a doutora Maria Alice muito bem explicou, que foi, amei a aula, foi excelente. A gente tem 2 networks, né, para o cérebro que governam, então, a sensação de dor. Tem aquela que é muito anatômica, que vai direto para o córtex sensitivo, e aquela que é responsável pela percepção da dor e como você encara a experiência da dor. Então, essas são as mesmas vias que controlam o nosso comportamento. Por isso que tão lindamente ela mostrou que se você vai sofrer por uma causa nobre, então você vai ser picado de formiga, mas porque vai te dar o direito de você casar, você vai passar por um rito, que você vai se tornar adulto e respeitado na sua comunidade, você ativou parte dessa network por conta do representativo de passar por aquela experiência dolorosa, que é totalmente diferente de um paciente que sabe que é terminal, que tem um diagnóstico oncológico, que às vezes tem que lidar com 500 problemas familiares. Então, é muito diferente. Lindamente colocado. Então, aqui a gente representa as 2 vias. Quando a gente pensa em mexer na via somatosensitiva, a gente está falando do tálamo, a gente pode introduzir, então, essa paciente aqui teve um tumor, o tumor destruiu o nervo trigêmeo, ela teve uma dor de anestesia dolorosa, e aí é mandatório ter imagem, você vê que você está com o eletrodo exatamente onde você queria estar. Eu vou passar rápido por causa do tempo. Tem uma multidão de causas da dor que a gente pode melhorar com esse tipo de cirurgia. Mas isso daí pode atrapalhar a cognição? Não, ao contrário. Se você melhora a dor do paciente, você, na verdade, melhora a atenção, melhora a memória, não por um efeito direto da terapia da cirurgia, mas porque você melhora a condição de base. Ou você pode fazer uma talamotomia, seja por radiofrequência, seja com radiocirurgia. Outro alvo que a gente pode modular é o córtex do cíngulo, que é, então, considerado o cérebro visceral, né, em termos de sentimento. Nessa área você também pode colocar DBS, você pode colocar um probe de radiofrequência, que eu já tenho falado disso, que é energia térmica com vocês, ou podemos fazer então com a Gamma Knife, e aí a gente hoje mapeia tudo pelo computador e faz um procedimento muito seguro e muito bonito.
Existe também um outro alvo chamado do Accumbens, que é o centro da iniciativa. E só para terminar, existe um outro procedimento que é para os pacientes oncológicos terminais, que é a hipofisectomia, onde a gente faz uma ablação da glândula hipófise, e isso leva a uma melhora da dor. Existem, obviamente, outras cirurgias que eu tenho a bomba de morfina, mas não tenho tempo de falar de tudo. Então, eu espero ter dado um overview de todos os possíveis procedimentos de dor em diferentes locais do sistema nervoso periférico e central, e, obviamente, isso varia de acordo com a indicação da patologia de base e de acordo com a anuência do paciente em termos de grau de invasibilidade. Então, é uma honra fazer parte da NeuroSapiens e estar aqui com um grupo tão seleto e de valor, e sob a batuta do Dr. Antônio de Sales. Obrigada. Aqui meu e-mail, se alguém quiser depois para acessar para alguma outra dúvida.